Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou Veloso e vou falar da vagabundagem da arbitragem brasileira. O campeonato brasileiro só tem arbitragem vagabunda, seja no campo, seja no árbitro de vídeo, é tudo da mesma laia, uma vagabundagem, como diria Mano Menezes, só tem vagabundo ladrão na arbitragem brasileira. Todo jogo do Bahia tem uma polêmica de arbitragem e dessa vez foi escancarado que a CBF, junto com a comissão de arbitragem, está decidido que o Bahia vai ser rebaixado. O Bahia vai ser rebaixado pela arbitragem vagabunda e pela CBF. Por quê? Porque eles estão se vingando do Bahia, desde as declarações do Mano Menezes no jogo contra o Fluminense, onde deixou bem claro que a arbitragem é vagabunda e ladrona, é que o Bahia vem sendo perseguido pela essa arbitragem. Além disso, o presidente do Bahia já deu declarações também falando que eles eram merdinhas do VAR, então acho que eles estão doídos, estão com seu ego muito machucado e com isso decidiu que o Bahia será rebaixado. Faltam 10 rodadas, serão 10 tentativas da arbitragem prejudicar o Bahia para que o Bahia caia para a segunda divisão. O Bahia será rebaixado pela arbitragem vagabunda, mais uma vez uma arbitragem que veio com a intenção de prejudicar o Bahia. Mas o Bahia é um time tão azarado, mas tão azarado, que time desgraçado de azarado, que sempre tem uma situação que depende de uma análise do VAR, e aí o VAR diz, ó, deixa comigo, vou fazer uma análise bem imparcial, e sempre dá contra o Bahia, sempre. Um gol inválido, ele valida contra o Bahia. Um gol legal do Bahia, eles dizem que é ilegal. E não tem pra onde correr, não vai mudar, não tem como resolver. Como é que vai resolver? A única solução que eu vejo é o Bahia colocar 2 jogadores da base, ou do sub-20 ou do sub-23, deixar 2 jogadores da base o tempo inteiro encarando um árbitro no campo. Na hora que ele cometer um erro, vai lá e dá um pau na cara dele para ele ficar estatalado no chão, aí ele vai pensar 2 vezes em roubar o Bahia no próximo jogo. E mesmo que seja o árbitro de vídeo, quem paga é o árbitro de campo. O Bahia coloca 2 jogadores da base lá no campo e espera o árbitro cometer um erro. Quando cometer um erro, que ficar provado que cometeu um erro, os jogadores partem para cima deles e você vai roubar, mas você vai sair com menos 2 dentes na boca. Eu só sei que o Bahia precisa tomar alguma atitude, porque não pode ficar apenas nas redes sociais fazendo uns textinhos de merda, porque os textos que o Bahia faz são uns textinhos de merda. O Bahia chega lá e coloca a arbitragem brasileira deixou de ser vergonhosa para ser escandalosa. Que escandalosa, Rasta? Tem que chamar de vagabunda, tem que ter a coragem que Mano Menezes tem e dizer, vocês são vagabundos e ladrões, vocês estão roubando porque vocês querem. Isso não é erro humano, não é todo jogo que vocês vão errar. Não foi impedimento aquele lance em lugar nenhum. Não existe impedimento. Foi até constrangedor a narração falar assim, tem ali o auxílio da tecnologia que veio para ajudar. Aí a menina lá que estava fazendo os comentários falou, ou para atrapalhar, né? Ela deu demonstração bem clara de que ela não concordava com aquele impedimento, mas deixou ali nas entrelinhas, não quis falar com todas as letras, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. Ou seja, todo mundo tá vendo a ladroagem, todo mundo tá vendo o roubo, todo mundo tá vendo a vagabundagem, mas ninguém vai se unir para resolver o problema do Bahia. Os times da Série A não vão se unir para resolver o problema de um time, de 2 times, cada um vai olhar para o seu umbigo, e o Bahia não vai ter força para poder brigar com a CBF, com a comissão de arbitragem, com os árbitros vagabundos que estão tudo se vingando do Bahia pelo ocorrido no jogo contra o Fluminense. Tá todo mundo caçando o Bahia e eu repito, Bahia é um time azarado, desgraçado, que sempre faz gols em situações que precisa de análise do VAR. Quantos gols Gilberto já perdeu de impedimento? E ele faz aquela comemoração, aquela presepada toda. Ele deveria poupar aquele joelho podre dele, que toda vez ele fica pulando sem necessidade, dando aqueles backflip mortal, e aí depois o juiz vai lá e diz, não foi gol não, e ele fica com a cara de bunda, sem saber o que fazer. Falando do jogo, o Bahia até mostrou algum futebol diante de uma equipe que tem uma qualidade muito superior ao Bahia, muito superior, tá aí disputando o G4 do campeonato, alcançou o G4 com triunfo, e o Bahia mostrou que tinha futebol para encarar o Grêmio.
poderia ter feito 2 gols, 3 gols facilmente se não fosse a ladroagem do VAR e a incompetência do Gilberto, que perdeu um gol de cara. Aliás, aquele gol que ele perdeu de cara também seria impedido. Também seria impedido porque Gilberto é outro jogador cabeçudo. Ele, na hora que vai pro lance, ele aponta assim para pedir pro jogador lançar naquela posição. Nessa que ele aponta assim para pedir a bola, o ombro dele se projeta e ele fica na mesma linha do zagueiro. Com certeza, se fosse gol, aquele gol também seria anulado pela vagabundagem da arbitragem do VAR do Brasil. Inacreditável. O Bahia será caçado. E cabe agora a gente torcer contra os adversários do Bahia, porque não vai adiantar a gente torcer pro Bahia, porque o Bahia já deu muito bons motivos para dizer que não vai ganhar mais de ninguém. 7 jogos sem vencer, 7 porradas dentro e fora de casa. A zaga do Bahia é ridícula. O Bahia, infelizmente, jogou com uma pior formação de zaga. Eu achava que o Lucas Fonseca jogasse, o Lucas Fonseca não jogou. Anderson Martins, para mim, juntamente com o Juninho, são os piores zagueiros que o Bahia tem. Todo jogo ele faz aquela falta. Ele tomou o terceiro amarelo exatamente pela sequência de faltas que ele fez naquele estilo. Ele levanta o pé quase no pescoço dos jogadores. Sempre assim, sempre ele toma falta por pé alto, toma cartão amarelo por pé alto, por pé quase pegando na cara do adversário, naquela região do campo onde sempre rola uma falta perigosa, e dessa vez foi fatal. É noob demais esse Anderson Martins. Noob. Eu não gostaria de ter Anderson Martins no meu time de jeito nenhum. Anderson Martins, Juninho, não dá pra jogar com esses caras. Nino Paraíba, já é falar de Nino Paraíba é chover no molhado. Eu até acho que o Nino Paraíba até melhorou um pouquinho da ruindade que ele era há alguns jogos atrás. Ele era muito mais ruim do que ele é hoje. Muito mais ruim. Ele até tá melhorando a questão ofensiva, mas na zaga continua sendo o Nino Paraíba, que não gostamos mais de você. Enfim, o Bahia ainda conseguiu um empate com o próprio Anderson Martins, o ruim do Anderson Martins, que chutou ali com a perna esquerda, com a perna que não é boa, e acabou dando certo porque o jogador desviou de cabeça, a bola foi no ângulo, sem chance para o goleiro do Grêmio, que fez algumas boas defesas em chutes do Danielzinho, que para mim foi o melhor jogador em campo. Danielzinho foi o melhor jogador em campo e foi substituído por cansaço, mas o Bahia mostrou que se a zaga desgraçada conseguir não tomar gol, o Bahia tem muita chance de não perder o jogo. O Bahia tem muita chance de não perder o jogo se aquela zaga desgraçada funcionar, porque não funciona em nenhum jogo. Todos os jogos que o Bahia perde geralmente é por erros do setor defensivo. O Bahia não perde assim, o time deu um chutão de fora da área, fez um golaço, o time fez uma jogada, saiu driblando todo mundo. Não, é erro de setor defensivo. O azar do Bahia é inacreditável. O Douglas consegue ainda tocar na bola e a bola sobe, faz um efeito que volta direto para dentro do gol. A bola não poderia pegar um efeito e ir para fora do gol? Não, a bola foi para dentro do gol depois do efeito que pegou. Uma bela defesa do Douglas que não teve culpa nenhuma. A bola desviou na barreira, ele ainda consegue com um reflexo dar um soco na bola, a bola sobe e aí pega o efeito e diz: não, Bahia, você não vai estar jogando apenas contra a CBF, o VAR, o Grêmio, vai estar jogando também contra o Destino, e o Destino quer que o Bahia se lasque, pelo visto. Cabe agora a gente torcer para que os outros times que estão abaixo do Bahia se lasquem, para que o Bahia, mesmo se lascando, não desça para a segunda divisão. Então a gente tem que torcer para o Atlético Goianiense lascar o Vasco. A gente tem que torcer para o Botafogo continuar se lascando, para o Goiás, que está dando aí uma respirada. O Goiás, que estava já praticamente considerado o time a ser rebaixado, está aí dando uma respirada, tem que continuar se lascando, e o Coritiba tem que continuar se lascando. Só assim para o Bahia, mesmo se lascando, continuar na Série A. Porque se depender da CBF, da arbitragem e do Destino e do próprio Bahia, estamos na Série B no ano de 2021.
porque a gente ainda está preso em 2020. O Bahia ainda está preso em 2020, Rasta. E não vai mudar muita coisa não, trazendo técnico novo, porque olha aí, a gente tem o Dado Cavalcante que veio com aquele discurso que nós vamos fazer grandes mudanças, nós vamos fazer grandes mudanças, nós vamos fazer grande mudança. Aí chega no jogo e bota Clayson e Rossi. Grande mudança. Grande mudança. Segundo jogo do Dado Cavalcante, segundo que ele perde, ele ainda tá com crédito. Eu ainda não vou cornetar o Dado Cavalcante não, eu vou esperar o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. É tenso você ver um técnico que vem sabendo de todas as críticas que o técnico anterior sofreu por ter tentado colocar jogadores que não funcionam no campo, nos jogos, e ele vai e repete a mesma coisa. Ele tinha condições de botar a gente melhor? Tinha. O Marco Antônio estava ali, poderia colocar o Marco Antônio no lugar do Clayson. Eu colocaria o Marco Antônio no lugar do Clayson, sem sombra de dúvida. E no lugar do Rossi, botaria quem? Ele não subiu o Daniel do Sub-20 porque não quis. Porque o Daniel tem futebol para estar jogando no lugar do Rossi tranquilamente. Não subiu porque não quis. Subiu o Marcelo Rian, deixou no banco o atacante, e não subiu o Daniel, o Rasta, que tem futebol para jogar no lugar de Rossi tranquilamente. Para mim, Rossi é ex-jogador do Bahia. Rossi e Clayson, Anderson Martins, Juninho, Nino Paraíba, para mim são ex-jogadores do Bahia em atividade. O limite do Dado é o próximo jogo. Bahia e Atlético Goianiense. Vamos ver o que esse cidadão vai promover de mudanças. O Rasta tem que subir. O meu mais novo mantra é o Rasta tem que subir. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.